Olá pessoal do oitavo ano, aqui é o professor Gênesis. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do nosso conteúdo do oitavo ano. Nós vamos iniciar a unidade 3 na página 75. Vamos estudar agora nas próximas aulas a Revolução Francesa. Acho que vocês já cansaram um pouco, de que a gente ficava só falando de Revolução Industrial, agora chegamos na Revolução Francesa. Bom, primeiro quero alertá-los de que a Revolução Francesa é um acontecimento histórico que vai marcar o início de uma nova época histórica, ou de um novo tempo histórico, se vocês quiserem. Então, é a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Alguns de vocês podem perguntar, mas por que, que a Revolução Francesa ela vai marcar essa passagem, de uma época histórica para outra? É porque a Revolução Francesa ela trouxe uma nova organização política para a Europa, um novo modelo de organização política para a Europa, que vai ser uma república constitucional. Bom, por quê? Porque assim, nós estudamos o antigo regime, nós vimos que o antigo regime era um regime político onde o rei reinava absoluto. Por isso que o antigo regime também é chamado de absolutismo. Então, o antigo regime ele vai ser modificado, vai ser revolucionado, primeiro pela Revolução Inglesa, que vai mudar as características do absolutismo, trazendo um tipo de monarquia parlamentarista, e depois a Revolução Francesa, que vai trazer um modelo de república constitucional. Bom, como acontece a Revolução Francesa? A Revolução Francesa, a gente já viu que ela vai ser impulsionada, vai ser inspirada pelos filósofos iluministas. Nós estudamos bem os filósofos iluministas, eles questionavam, criticavam o tipo de poder absolutista, o direito divino dos reis governarem, toda a superstição que envolvia a crença de que o rei era um representante de Deus na Terra. Então, assim, os filósofos iluministas eles foram essenciais para que esse acontecimento histórico acontecesse. Então, com as ideias iluministas, foi possível não só haver a Revolução Francesa, como também a Revolução Americana, que a Revolução Americana também foi inspirada pelos ideais iluministas. Bom, a Revolução Francesa ela vai acontecer em 1789, certo? E o que estava acontecendo na França naquela época que a gente pode chamar de contexto histórico de onde vai surgir o acontecimento da Revolução Francesa? Bom, a França ela tinha uma organização quase que medieval. Como assim medieval? Ela tinha uma organização política em 3 estados. O primeiro estado era o clero, que, como na Idade Média, o clero então representava um grupo social da mais alta importância e assim continuava na França até o século XVIII, como a gente está vendo. O segundo estado era a nobreza, representado pelo rei e os nobres, então donos de terra, nobres por status, que formavam aquele grupo social que vivia ao redor do rei. E o último estado, que eram o restante que sobrava, eram os burgueses, a alta burguesia, grandes comerciantes,
A pequena burguesia, que eram artesãos, pequenos comerciantes, né, pequenos donos de terra, e os trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais. A França era a população mais numerosa da Europa naquela época, século XVIII. E Paris, uma cidade enorme, com 700 mil habitantes. Bom, o que acontecia? Primeiro nós tínhamos uma condição de vida, né, dos parisienses, os trabalhadores urbanos, muito ruins. Na época, então, você tinha uma classe de privilegiados, que eram os nobres e os, né, grupos pertencentes ao clero, que pagavam poucos impostos e tinham muitos privilégios, e os trabalhadores urbanos, que tinham uma condição de vida muito ruim, com falta de alimentos, condições precárias, né, de moradia. A França, como os demais, né, estados europeus, teve um crescimento econômico muito, né, grande entre o final da Idade Média até o século, né, 17. Acontece que a partir do século XVIII a situação começa a ficar ruim. A França ainda é um país agrário, ela não é um país que vai, né, ter uma grande expansão marítima como teve Portugal e Espanha, e nem, né, uma grande expansão de manufatura como a Inglaterra. Então a França ela é um país atrasado do ponto de vista econômico e do ponto de vista político também. Isso vai gerar alguns problemas econômicos. Além do que, a França vai ter uma série de safras ruins, né, nas safras agrícolas. A França também vai se endividar muito, o Estado francês vai se endividar, porque o Estado francês ele apoia a Revolução Americana e o governo francês gasta um dinheirão para apoiar os americanos contra a Inglaterra. Isso vai endividar muito o Estado francês. E o Luís XVI, que tinha uma vida, né, de luxo e riqueza no Palácio de Versalhes, façam uma pesquisa aí para vocês conhecerem o Palácio de Versalhes, um palácio gigante, abrigava, salvo engano, 10 mil pessoas lá dentro. Era um palácio construído pelo Luís XIV há uns 2 séculos atrás, um século atrás, e Luís XVI, então, na época, vivia rodeado de nobres, no mais alto, né, luxo, um estado que custava muito caro, principalmente aos burgueses, que não queriam pagar mais a conta do Estado. O Estado francês ele era muito caro. O que vai acontecer então? Vai acontecer que você tem uma classe de trabalhadores insatisfeitos na cidade, principalmente Paris. Você tem, né, safras ruins no campo e os camponeses passando fome. Você tem os burgueses insatisfeitos de pagar impostos, enquanto os nobres e o clero usufruem, né, do imposto pago pelos burgueses. Você vai ter quase a sociedade toda insatisfeita com o regime monárquico absolutista francês. E isso é o que vai impulsionar a Revolução Francesa. Junto a isso tem as ideias dos filósofos iluministas, né, que está fervilhando ali na cabeça dos franceses, está questionando o poder divino dos reis. Bom, o Estado endividado, o que o Luís XVI ele quer fazer? Ele quer que faça uma reforma fiscal, que seria uma reforma fiscal onde mais pessoas pudessem pagar impostos para saldar a dívida do Estado. Mas ele tem dificuldade de aprovar essas medidas, não consegue aprovar essas medidas. O que ele faz? Ele convoca os Estados Gerais. Aí nós temos uma imagem, não está muito boa, né? A imagem da convocação dos Estados Gerais. O que seria isso? Então,
Luís XVI ele vai convocar os membros dos 3 estados para se reunir numa assembleia que vai ser em maio de 1789. Essa assembleia ela iria decidir como o Estado francês ia resolver a sua dívida. Então, convocou, né, o clero, convocou a nobreza e convocou os representantes do terceiro estado, da burguesia, dos camponeses. Essas pessoas elas foram até essa assembleia para, né, votarem as medidas para resolver o problema das dívidas do Estado francês. Só que o que aconteceu? Chegou lá, houve um impasse muito grande. O que é um impasse? Eles não chegaram a um ponto comum como iriam ser votadas as medidas. Por quê? Porque o clero e a nobreza queriam que o voto fosse por estado, certo? Ou seja, cada estado valia um voto. Então, assim, os membros do primeiro estado eram um voto, os membros do segundo estado um segundo voto e os membros do terceiro estado um terceiro voto. Só que os representantes do terceiro estado queriam um voto por cabeça, por pessoa. Então, cada indivíduo era um voto. Se fosse do primeiro jeito, quem iria ganhar? O clero e a nobreza. Por quê? Ele sempre ia bater 2-1 contra o terceiro estado. Se fosse por indivíduo, os membros do terceiro estado eram muito maiores do que os do primeiro e do segundo. Então iriam ganhar o terceiro estado. O rei, vendo esse impasse, ele resolveu dissolver, né, os estados gerais. Mas aí nós vamos continuar, a aula que vem vai estar ruim, né? Não vai conseguir dissolver, vai dar um embrulho geral que vai originar a Revolução Francesa. Bom, como atividade dessa aula, gente, vocês façam o organizar o conhecimento da página 79 para entregar para mim, certo? Então, assim, é a primeira aula sobre a Revolução Francesa. Nós vamos continuar a partir da próxima aula. Um abraço aí para vocês, tenham uma boa semana e espero que a gente se veja logo.